BNCC, como eu tinha acabado de falar com vocês há pouco, é um documento muito mais normativo do que qualquer outra coisa, né? Então, ele propõe que se forme um estudante criativo, reflexivo, autônomo, mas não necessariamente explica como isso vai ser feito. Ali existem sugestões e todos nós temos o dever de conhecer esse documento. É um documento realmente muito importante e traz algumas sugestões muito interessantes ali. Bom, o processo de aprendizado, é muito dito para a gente que existe um processo de ensino-aprendizado, só que o aprendizado ele não acontece a partir de uma atividade chamada ensino. Essa que é uma grande questão. O conhecimento foi muito estudado por alguns autores, como Piaget, por exemplo, e ele coloca muito claramente que o conhecimento não é uma coisa que alguém adquire, o conhecimento é construído. Então, de acordo com a teoria de Piaget, a primeira vez que a gente tem contato com qualquer coisa que seja, que a gente nunca viu antes, tem um processo de assimilação. Então, aquilo é novidade para você, inicialmente você assimila aquilo. É como ele define esse primeiro momento. Num segundo momento que você tem contato de novo com esse mesmo elemento novo, aquilo acontece um fenômeno chamado acomodação. É quando você incorpora aquele conhecimento novo. Então, fica uma dica para a gente aí o quão válido é o processo de repetição, de rever a mesma coisa. E aí tem o terceiro momento, que é a equilibração, que é quando a gente realmente passa a usar esse conhecimento novo. Então, por aí a gente vê que o processo não é uma aquisição simplesmente. Então, o dever do docente não é colocar o conhecimento na cabeça do estudante. Então, como a gente, sendo docente, vai querer ajudar um estudante na construção do conhecimento se a gente próprio não se permite isso? Então, a gente precisa assumir uma autonomia, né? Então, em sendo estudantes universitários, vocês têm na universidade um campo de práticas, de vivências, de experiências formativas que vocês precisam aproveitar ao máximo. Então, a maioria de vocês, eu imagino, sejam estudantes de música, né, do curso de licenciatura em música. Então, são futuros professores de música. Alguns, eu sei que já estão em sala de aula. Então, como no futuro vocês vão poder orientar seus alunos, ou vocês próprios vão poder fazer interações com professores de outras disciplinas, como dança, como teatro, se vocês próprios nunca foram numa peça de teatro, vocês não sabem como aquilo funciona. Então, vocês precisam conhecer a linguagem. Assim, e a gente não conhece teatro indo uma vez ou duas, assistindo só comédia, que é um tipo de diversão, com todo respeito, mas assim, é um tipo de diversão que não te leva muito, normalmente, a questionar muito, a pensar muito. Então, conhecer uma linguagem leva tempo, né? Então, a gente tem oportunidades de ir a exposições, de ver peças de teatro, sem pagar um tostão, então a gente tem essa obrigação de fazer isso, né? Para a nossa formação, né? Porque a formação não é um processo que ela se encerre com o diploma. Quando a Universidade Federal dá a vocês o diploma de licenciados, o que é que esse diploma significa? Que vocês alcançaram o nível mínimo aceitável para que alguém seja considerado um professor de música. Isso não significa que vocês atingiram, eu estou no nível aqui, eu não preciso mais estudar, eu já sei tudo. Isso é uma ilusão. O processo de formação do docente é constante. Então, eu já tenho algum tempo que eu exerço a docência, eu já fui docente de inglês, durante muito tempo eu trabalhei em escola de inglês, já dei aula particular de violão, e é um envolvimento, cada vez que você está numa experiência diferente, numa experiência docente, você aprende muito com aquilo, mas você tem que estar sempre buscando informação, senão você vai ficar num nível e vai ficar ultrapassado, e aquele nível seu vai ficando cada vez mais distante da realidade, na verdade. Então, se Piaget coloca que o conhecimento é construído,
Vygotsky complementa essa visão dele, dizendo que, muito bem, o conhecimento é construído, mas ele depende do meio onde acontece. Na construção desse meio que favorece a construção do conhecimento, a gente tem uma responsabilidade grande. Aí entra o papel, realmente, do docente, que tem noção do seu papel profissional, do seu papel de realmente orientar ali os seus aprendizes, né, nesse momento de construção do conhecimento. Então, tradicionalmente, se pensava que o professor, até a origem da palavra professor, né, aquele que professa a verdade. Imaginem quanta pretensão seria, né, eu estar aqui professando uma verdade. Então, o professor, hoje em dia, é a figura, é o orientador, é alguém que tem mais experiência, talvez um pouco mais de conhecimento. Então, é alguém que vai ajudar você no seu processo de construção. Então, é bom a gente ter essa noção do nosso papel, essa noção de que, em estando na figura do professor, a gente precisa também ser um pouco psicólogo, às vezes a gente vai fazer o papel um pouco de pai. Então, esses papéis todos, às vezes, caem na nossa mão, às vezes até por acaso. Né? Quando você se percebe, você está exercendo esse papel e não é exatamente da disciplina que você se preparou para ensinar. Então, é um tipo de atividade, a docência, que exige muita sensibilidade, exige muita empatia. Eu estou falando agora, nesse momento, em empatia, eu estou lembrando de dois professores que me inspiram muito a minha prática. Um deles é minha mãe, que foi professora de História e Geografia e também ela é pedagoga, mas é uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma inteligência social assim incrível. Eu assim sou fã dessa inteligência social que ela tem. E o outro é um grande amigo, foi meu professor de dança. Eu fiz dança durante um tempo e quase fiz vestibular para dança. Hoje talvez eu estivesse aposentado, né? Porque dançarino com certa idade se aposenta, mas enfim. Eu acabei indo para a música, mas esse professor de dança, Davi Magalhães, um cara fantástico, ele inspirou não só a mim, mas muitas pessoas. Ele tinha essa característica de uma empatia muito grande. Então, quando a gente está numa sala de aula, uma coisa que a gente precisa ter na cabeça, que essa época tradicional do professor que chega na sala e grita com o aluno, do professor que quer o silêncio a todo custo, impondo pelo autoritarismo, essa figura daí, você só vai criar confusão na sua vida, você só vai criar rejeição dos seus alunos. Então, você tem que conquistar isso, você conquistar o silêncio. Claro que tem horas que a gente precisa ter um pouco mais de firmeza, precisa, claro, mostrar limites, mas sem alterar a voz. Tem alguns estudantes, que eu já tive em sala de aula, que a vida já maltrata eles demais. Então, se vocês forem para a escola pública, escola municipal, ou até escolas de elite também, vocês vão ver casos de estudantes que sofrem abuso em casa, estudantes, às vezes, com pai prisioneiro, e dentro de casa toda uma desestruturação. Então, a gente tem que lidar com tudo isso. Então, estando na sala de aula, muitas vezes, nós somos uma instância de autoridade que aquele aluno pode desafiar. Então, muitas vezes o problema do aluno desafiador não é com a minha pessoa, ele não me conhece. Um aluno que não me conhece não tem nenhum motivo para querer me ofender. A gente precisa ter essa noção. Então, ele está maltratando uma instância de autoridade. Então, o pai agride ele em casa e ele quer responder com o professor. Então, cabe a gente não tomar isso pessoal. Isso não pode ser uma coisa pessoal. Então, assim, isso dá certo trabalho, né, mas a gente tem que entrar numa sala de aula, e tem salas de aula que são extremamente desafiadoras. Eu já dei aulas em ambientes assim muito diversos, desde a educação infantil até curso superior, então, passando, inclusive, em ambientes com crianças em situação de vulnerabilidade social, que é realmente um desafio incrível. Assim, nesse ambiente, com crianças em situação de vulnerabilidade, eu tinha que dar aula de banda marcial, mas eu percebi que, inicialmente, eu não podia... Assim, música é uma prática social, a gente sabe, é uma prática que seres humanos, cidadãos, pessoas fazem. Então, eu percebi que antes de começar a trabalhar com música propriamente, eu precisava mostrar a ele
mostrar eles e elas, uma coisa que parece óbvia num primeiro momento, mas eu precisava mostrar eles que eles eram pessoas, eles eram seres humanos. Porque quando começava a aula, assim, o que eu via eram alunos num comportamento totalmente inquieto, se agredindo o tempo inteiro. Então, conseguir começar uma aula com esses meninos era realmente uma tarefa e tanto. Então, só para vocês terem uma ideia de como era difícil. E tinha mais uma coisa, eu sempre conversava com eles, procurando levantar a autoestima deles, claro. Né, são crianças normalmente inseguras, que não têm estímulo em casa. Assim, muitas vezes apanham, são muito agredidos e tudo isso. Então, uma das coisas que eu começava falando para eles é que o que eu tinha ouvido falar deles é que eles eram muito capazes, muito inteligentes, muito criativos. E sempre com esse tom de voz aqui, eu nunca gritei com eles. Eu tenho minha consciência super tranquila em relação a isso. Então, uma das coisas que eu falava, e normalmente, engraçado, né? Eu não gritava com eles, mas normalmente quando eu tomava a palavra e começava a falar com eles, eles faziam um silêncio assim. Mesmo que na hora da atividade, que era a banda, ficasse assim, tipo, muito difícil, né? Então, uma vez eu levei 45 minutos só para distribuir os instrumentos e fazer a chamada. Trabalho de paciência total. Então, eu fui ganhando deles na paciência. Eles viram que eu não ia maltratar eles. Então eu dizia, gente, eu estou do lado de vocês, eu não estou contra. Eu estou do lado de vocês. Agora, com esse comportamento, fica difícil. Então a minha conversa com eles era nesse tom aqui. Ó, eu estou aqui para fazer música, eu gosto de fazer música. Estou aqui de tocar com vocês, vamos lá para fora para tocar com os instrumentos. Mas com esse comportamento é impossível. Você está assustando o seu colega, como é que pode uma coisa dessa? Conversava com eles assim, então eu levei muito tempo tendo conversas repetidas, falando a mesma coisa, elogiando eles, valorizando assim pequenos gestos que eu podia perceber quando havia alguma coisa positiva. Então, a gente precisa ter essa noção de que mais importante do que ensinar a nossa disciplina, a gente está ali lidando com seres humanos. Então, a gente precisa ter essa empatia e é isso. Então, a BNCC, por um lado, coloca que a gente precisa trabalhar no aluno a autonomia, a responsabilidade, o senso crítico, o espírito reflexivo, mas só que a gente chega muitas vezes numa sala de aula e não tem a mínima estrutura. Imaginem vocês chegar numa escola para dar aula de música sem instrumento musical. Então você chega numa sala super lotada. Assim, eu já estive em escolas Salvador, por exemplo, é uma cidade quente, como Porto Velho também. Só que, assim, se eu ligasse, tinha 2 ventiladores que eu tive a curiosidade de medir o volume. Eu levei um aplicativo, né, que tem um decibelímetro. Eram 85 decibéis cada ventilador. Se eu ligasse os ventiladores, eu não conseguia falar. Quer dizer, eu não conseguia falar, porque eu tinha que gritar quase. Então, eu saía da aula rouco. Então, se eu desligo os ventiladores, os meninos começavam a reclamar do calor. Pô, professor, está muito quente, não sei o quê. Então, quer dizer, é como se fosse um sistema montado para dar errado. Então, a gente precisa estar atentos, nós precisamos estar atentos a isso, porque, assim, se por um lado a gente tem a BNCC, que é um documento incrível, assim, que propõe coisas interessantes, se a gente tem na nossa Constituição um projeto de Estado de levar o cidadão até o curso superior, um direito. Vocês estão cursando Universidade Federal, porque o governo brasileiro investe dinheiro de impostos nisso, numa estrutura chamada universidade, paga professores, mantém toda uma infraestrutura de funcionários e iluminação e outras coisas, porque é um projeto de Estado. Mas, por outro lado, a gente tem toda uma série de circunstâncias que conspiram contra. E a gente precisa saber dar a volta nisso. Então, antes de continuar aqui na minha palestra, eu vou mostrar alguns dados sobre o contexto brasileiro, o que é o Brasil de fato. Ontem eu soube de uma informação, assim, eu estava ouvindo a Rádio Senado, eu soube de uma informação que assim, me deixou assustado. O Brasil não está em guerra, pelo menos não declarada, não estamos em guerra civil. Mas se juntar o Brasil e a Nigéria, você vai ter, entre esses 2 países, 30% dos homicídios que acontecem no mundo. Isso é muito sério. Brasil e Nigéria, imagine, 30%. Se a gente pensar
que tem países como China e Índia, por exemplo, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, a gente vai ver que esse número tá meio desproporcional, né? Então, das 50 cidades mais violentas do mundo, 11 estão no Brasil. Então, o contexto nosso é um contexto assim assustador, por um lado. O que tranquiliza a gente é que, mesmo em comunidades que inspiram algum cuidado, em comunidades onde existe alguns perigos para a maioria das pessoas, normalmente o professor é tratado de maneira diferente, o professor é visto de uma forma diferente. Do mesmo jeito que médicos também, normalmente, são vistos de uma forma diferenciada, e é também nosso dever a gente saber colocar ali os limites, saber se impor, respeitando e sendo respeitado. Eu acho que é o grande caminho. Então, em sendo professores, em estando na sala de aula, a gente tem que respeitar os nossos alunos, tem que acolhê-los. Isso não é nenhum favor, isso é parte do nosso trabalho, parte da nossa profissão. Então, é uma profissão que exige muita sensibilidade. Do jeito que eu estou falando, parece que é uma profissão assim mais árdua do que qualquer coisa. Tem seus prêmios, tem sua parte bonita, que eu estou deixando essa parte mais suave para o final, né? A gente carrega a pedra no início e deixa elas no início mesmo. A parte mais tranquila fica para o final. Então, vamos lá? Então, o que a gente tem no contexto brasileiro hoje? 1/3 da população dos brasileiros são de analfabetos funcionais. Ou seja, pessoas que, às vezes, conseguem identificar as letras, conseguem ler frases, conseguem até ler o texto todo, mas não entende o que leu. Isso é uma coisa muito séria, né? 1/3 de analfabetos funcionais. 10 milhões de brasileiros com mais de 15 anos não são alfabetizados. O nível médio de escolaridade entre nós é o ensino fundamental incompleto. Então, se vocês estão no curso superior, vocês assim, já são, nesse momento, minoria da população brasileira. E vocês estão na universidade pública, o que significa que é uma responsabilidade que vocês têm nesse momento de corresponder a isso. Então, como vocês vão poder provocar nos seus alunos o desejo, a atitude de serem autônomos se vocês próprios não forem? Se um professor fala na letra A, um estudante um pouquinho mais esperto vai chegar em casa por conta própria e vai descobrir que existem 25 outras letras no alfabeto. Se o cara for um pouquinho mais esperto, ele vai dizer, tem algumas dessas 26 letras que são vogais, outras são consoantes. Mas isso porque ele buscou. Então, o estudante precisa ter esse desejo de conhecer. Porque não existe docente que vá fazer o curso ficar melhor. Assim. A formação de vocês depende de vocês. A Uni tem a estrutura, coloca lá professores bem intencionados. Eu tenho colegas que são extremamente capacitados, são realmente bons professores, são dedicados. Mas o conhecimento, como eu falei para vocês, ele não é adquirido só por estar perto de alguém ou por ficar ouvindo essa pessoa. Então, o professor, que é mais experiente, ele te dá uma diretriz. Olha, se você for por aqui, é um bom caminho. Mas, se você não for, não vai adiantar muito. E aí você vai chegar no final do curso, meio sem saber o que foi que aconteceu. Nossa, passei esses anos aí, mas não sei direito o que foi que rolou. É meio isso aí que acaba acontecendo. Então, uma coisa que a gente nota muito é que, no final do curso, vocês têm um trabalho de conclusão de curso para escrever. Só que, se você não tiver o hábito de leitura, você não vai escrever direito. Você vai ter erros de português. Não precisa estudar gramática. Se você tem hábito de leitura, de ler bons livros, bons escritores, você já fez um curso de português para encaminhar você para o resto da sua vida. Você vai ter criatividade para construir um parágrafo, construir uma página, saber desenvolver suas ideias. Então, a gente tem aqui uma biblioteca pública e vocês não precisam comprar livros. Vocês chegam lá, fazem o cartão da biblioteca e podem levar livros para casa, ler, renova depois, se precisar de mais tempo para ler aquele livro. Mas, assim, é uma coisa que vocês, talvez, inicialmente, precisem fazer meio forçados. Porque eu sei que
nossa história não nos leva ao hábito da leitura. Quem tem hábito de leitura, muitas vezes tem por acaso, porque resolveu ser curioso. Mas isso é uma coisa necessária. Um professor precisa ler muito, coisas diversas, né? Então, às vezes a gente fica intimidado, tem um livro de filosofia, aí você fica intimidado, não entendo nada, e vai continuar sem entender, se nunca pegar um livro para ler. Então, os romances não são a mesma coisa que filmes. Quando você assiste um filme, você conhece a história, você mergulha naquilo, mas você não precisa imaginar nada. O filme já te dá todas as imagens, já cria um clima para o seu entendimento. O livro é diferente. O livro você tem que imaginar o enredo, imaginar os personagens, imaginar tudo que o livro traz. Além de aprender a língua, aprender a escrever corretamente, aprender a como colocar suas ideias no papel. Porque se vocês deixarem para fazer isso na disciplina de conclusão de curso, vai sair um TTC, não vai ser o melhor possível, com toda certeza. Então, a gente nota que existe muita falta de preparo na produção de textos. E um dia, sendo professores, vocês vão precisar fazer relatórios. Então, como você vai fazer um relatório sobre sua prática, se você não conhece a língua portuguesa, se você não sabe organizar suas ideias? Professor, em outras palavras, vive de conversa, a gente conversa o tempo todo, né? A gente está numa sala de aula, é um diálogo de alguma forma. Então, se você não sabe se expressar oralmente, por escrito, nossa, você vai ter um caminho longo ainda pela frente. Porque tudo isso leva tempo. Não é com um livro só que você vai estar dominando a língua portuguesa. Tudo isso leva muito tempo, mas se você não começar nunca, você nunca chega nesse ponto de ter fluência na escrita, de ter algum conforto em falar em público, em desenvolver suas ideias, porque isso, para muita gente, é um limite grande, não é? E isso faz muita diferença para a gente, principalmente para a gente que escolheu ser professor, para a gente que está nessa carreira, que precisa lidar com o outro. Então, a gente, além de ser muito perceptivo, a gente precisa desenvolver essa percepção, a gente também precisa aprender a se expressar bem, tanto escrito quanto oralmente. Tudo isso é parte da nossa formação. Mas não esperem que, frequentando uma disciplina, vocês vão sair, frequentei tal disciplina, estou ótimo aqui na expressão. Não é bem assim. Porque a gente também tem nossas travas de outras coisas, a gente tem nossas limitações que vêm acompanhando a gente há algum tempo. Então, até você se sentir à vontade, se sentir confiante em estar na frente de aprendizes, em dividir tempo com eles, e suas experiências e tudo isso, isso às vezes leva algum tempo. Uma outra coisa que a gente não precisa entrar, digamos assim, nesse personagem, no personagem ciumento. A gente está numa área de arte e talentos, muitas vezes, não vêm nas mesmas medidas para todo mundo. Claro que o empenho, o esforço, leva a gente muito longe, mas tem um ou outro que se diferencia. Tem aquele cara que ele aprende mais rápido, ele é mais criativo. Existem essas pessoas. Se eu disser que todo mundo é igual, eu vou estar mentindo aqui. E eu não estou aqui para mentir para vocês. Isso existe. Mas, assim, sendo professor desses, que são mais capazes, a gente não pode entrar no ciúme. Não vou passar, esse cara vai terminar me ultrapassando. Se ele me ultrapassar, que ótimo. Pode ser que ele um dia venha me ensinar. E a vida é essa troca mesmo. A vida não é uma disputa, uma competição. Assim, nossa sociedade é organizada dessa forma, mas a gente não precisa entrar nessa viagem de que a música, tá? De que a vida é um ambiente de competição, é um ambiente de colaboração, é assim que a gente precisa enxergar. Então, a renda média aqui na região norte é de R$ 872. Então, com uma renda dessa, vocês veem que os recursos de aprendizagem que a gente tem hoje em dia não estão disponíveis para todo mundo, claro. Se o cara, chefe de família, ganha R$ 872, dificilmente a família dele vai ter um computador, acesso à internet e outros recursos que ajudam. Então, comprar um livro não é barato. Então, só essa questão social aí já coloca muito limite, né? Então,
Uma outra questão que a gente pode perceber é que a população brasileira tem a mesma proporção de pessoas com deficiência que o resto do mundo. Então, a gente pode tomar como certo que aproximadamente 25% das pessoas têm alguma deficiência. E que 1/3 das pessoas, no percurso de uma vida, vai desenvolver algum transtorno mental. Então, o que a gente chama hoje de deficiência, deficiência talvez não seja a melhor palavra, né? Mas, de todo modo, esse termo, pessoa com deficiência, coloca a pessoa antes da deficiência. Antes se falava deficiente, ou seja, antes se focava no que ele tinha de menos, no que ele tinha de dificuldade. Hoje, quando a gente enxerga pessoa com deficiência, a gente enxerga a pessoa primeiro. Então, se a proporção dessas pessoas no nosso universo não é tão pequena quanto a gente está acostumado a pensar que é, a gente precisa deles, a gente precisa aprender com essa visão diferente da realidade. Então, por exemplo, quando a gente vê pessoas disléxicas, por exemplo, né? Então, o cara que teve dificuldade, por exemplo, Einstein, é um disléxico famosíssimo, ele se alfabetizou com 9 anos de idade, imagina só. Então, a dificuldade do disléxico é basicamente na comunicação. O disléxico é um cara que tem dificuldade de se comunicar por escrito ou, às vezes, na palavra, ele não consegue articular bem as palavras. Mas, para vocês terem uma ideia, o disléxico, para ter o diagnóstico mesmo, ele precisa ser analisado por uma equipe multidisciplinar. Não é um diagnóstico tão simples. Você precisa de um psicopedagogo, de um neuropsicólogo, uma equipe, um fonoaudiólogo, para poder se chegar realmente à conclusão. E uma das condições para que alguém possa ser considerado disléxico é que ele tenha uma inteligência normal ou acima da média. Então, quando você vê aquele cara que teve dificuldade de se alfabetizar, que erra na escrita, que atrapalha as letras, você tem a certeza, ele tem inteligência, no mínimo, na média. Então, ele não é um cara assim que, inicialmente, as pessoas podem achar, não, ele tem um déficit ali, ele não entende bem as coisas. Nada disso. A dificuldade dele é só ali. E, por ter essa dificuldade, o disléxico, normalmente, ele tem uma imaginação muito superior à dos típicos. Então, são pessoas muito imaginativas. Alguns disléxicos famosíssimos deixam isso muito claro. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Picasso, Van Gogh. Então, se a gente for fazer a lista só dos famosões, dos geniais, a gente não para essa palestra hoje. Então, essa imaginação do disléxico é uma coisa que só acrescenta. Então, a gente tendo alguém numa sala de aula e colocando ele junto dos outros, talvez esse cara que tem dificuldade com as letras, mas tem uma imaginação muito mais fértil do que a maioria, talvez ele ensine ao cara típico como ser um pouco mais criativo, como usar o tempo de uma forma mais interessante, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que Einstein ele pensou na teoria da relatividade, né, que é uma teoria válida até hoje, para ele conceber essa teoria, ele se imaginou viajando na velocidade da luz. Só que até hoje, nenhum ser humano viajou na velocidade da luz. Aí como é que o cara concebe uma teoria complicadíssima? Assim, a teoria em si é muito complicada, é muito complexa, mas ele definiu de uma forma muito simples. A elegância da teoria da relatividade é que ele conseguiu definir aquilo de uma forma... Todo mundo já viu essa equação, E é igual a mc ao quadrado. Né? Então, aí a gente pensa, mas como é que ele conseguiu chegar a tantas conclusões sem viajar na velocidade da luz? É a imaginação do disléxico. Então, a gente não pode olhar para essas pessoas como se fosse assim, eu estou fazendo um favor em acolher ele. Não é bem isso que acontece. Todos nós somos diferentes. Todos nós precisamos compartilhar as nossas vivências, a nossa maneira de ser com o outro. O cara que tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, normalmente são pessoas inteligentíssimas, são pessoas muito criativas. Então, quando você vê o cara, por exemplo, que uma das coisas que atrapalha muito esse público especificamente, é o que os professores normalmente consideram assim, ele é muito distraído,
ele é desatento, mas eu acho que isso não é uma visão que diz tudo da realidade. Ele é desatento para o que o professor considera como foco. Porque, enquanto eu estou falando aqui, pode ser que alguém esteja viajando totalmente na cor do meu sapato, esteja ali, pô, mas aquela cor me lembra, fazendo associações incríveis ali. Talvez o que eu estou falando não seja nem tão importante para essa pessoa, mas na hora que você junta um grupo aqui, vamos criar uma música, vamos criar uma narrativa, vamos criar uma peça de teatro, esse cara que está prestando atenção em coisas que ninguém está, ele tem muito mais elementos para colocar ali, naquela narrativa. Então, normalmente são pessoas com uma criatividade assim, fácil de aparecer. São caras que resolvem problemas. Mas já que eu estou falando em criatividade, afinal de contas, o que seria a criatividade? Que característica é essa? Então, a criatividade ela está relacionada à resolução de problemas. Então, quando o músico se coloca diante de um papel em branco e aquilo vai virar uma música, o problema dele é aquele. Essa semana a gente teve 2 oficinas e a gente criou uma trilha sonora para uma peça, tá? Para um filmezinho de curta duração, filme de 2 minutos. E, assim, a gente se deixou levar por essa trilha sonora e tudo isso. A gente criou ali uma coisa. Então, o nosso problema, quando a gente começou a oficina, foi ter uma música para aquele desenho animado. E a gente resolveu. Assim, eu fiquei muito feliz com o resultado. Mas então se eu for falar de outras capacidades, tem autistas que têm capacidades extraordinárias de memória, né, uma memória assim que não se tem explicação direito como aquela pessoa tem aquilo. Então, são capacidades que eu quero perto de mim, que podem me ajudar, que podem compartilhar, já que minha memória não é tão boa, ele estando perto de mim, a gente pode formar uma equipe, eu sei fazer umas coisas, ele sabe fazer outras. Eu gosto de pão, mas eu não sei fazer pão. Eu como pão todo dia. Existe um padeiro? Pô, que ótimo. A minha é fazer música. O padeiro normalmente não se dedicou tanto à música. Pode ter até o talento, né? Pode até saber tocar alguma coisa, mas ele normalmente não se dedica tanto a isso. Então, na sociedade, existe essa diversidade de funções. Na sala de aula é a mesma coisa. Sala de aula é como se fosse um microcosmos. Então, a gente tem ali várias personalidades diferentes, vários atributos diferentes, e cabe a gente saber, digamos assim, gerenciar essas questões. Vamos ao próximo aqui. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tão pouco a sociedade muda. Esse pensamento de Paulo Freire é bastante encorajador, eu acho. Bom, eu coloquei isso daí, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394 de 96, considera a música e as demais artes como áreas do conhecimento. Foi preciso haver esse reconhecimento. E é preciso que a gente se lembre disso. Quando vocês estiverem em sala de aula, muitas vezes vocês vão ver que talvez a direção da escola, talvez até a Secretaria de Educação, enfim, os órgãos que dirigem, né, a estrutura da escola, talvez considere que o professor é apenas um divertidor, é aquele cara que vai ensaiar as crianças ali para o dia do índio, para o dia da independência, apenas isso. Então, essa é uma visão totalmente deturpada do que deve ser a educação musical, né? A educação é um processo. O nosso compromisso, se for com um resultado, se for com um produto, a gente vai precisar homogeneizar a diversidade. E é exatamente contra isso que a BNCC propõe a inclusão, né? Se a gente tem como meta ter uma música ensaiada no 7 de setembro, o produto, 7 de setembro, aquela apresentação, passa a ser um resultado que deve ser esperado. E a educação musical não vai por aí. Então, o professor de música, o educador musical, não é necessariamente o professor de um instrumento, ou o professor de canto. É um professor que vai usar a música em sala de aula para desenvolver algumas habilidades, sociais, inclusive, importantíssimas. Então, a gente pode pensar na educação musical como um laboratório em que se pode trabalhar algumas habilidades que são importantíssimas, como a criatividade, como a cooperação solidária, como a atenção, a disciplina. Tudo isso é importantíssimo no trabalho de música. A gente, para tocar em grupo,
a gente precisa respeitar até o volume que o colega está tocando. Então, se eu tocar muito forte e o meu colega estiver tocando comigo, ele estiver tocando ali pianíssimo, vai ficar uma música muito louca, porque só vai ouvir a parte dele ninguém ouve. Então, tem que haver um equilíbrio nisso. Se eu for capaz de tocar muito rápido e ele não for capaz de tocar muito rápido, a gente não vai tocar uma música direito. Então, eu preciso respeitar o tempo do outro, eu preciso prestar atenção ao outro. Então, a música nos traz assim, uma lição que eu acho muito importante, que a gente pode usar em outros aspectos da nossa vida. Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Então, talvez o nosso corpo já diga para a gente, olha, é mais importante ouvir do que falar. Então, um professor precisa ter essa noção. Mais do que impor ao aluno um repertório, ou impor ao aluno uma maneira de tocar ou de se comportar, a gente precisa entender, é daí que sai a educação. Então, a educação, para ela ser significativa, qualquer atividade educacional, para ser significativa, ela tem que fazer sentido para o estudante. Como é que alguma coisa faz sentido para alguém? Quando eu consigo entender a realidade dele e ir ali, na realidade dele, buscar ele. Então, eu posso estar querendo muito bem abordar o barroco, Bach e outros caras, Vivaldi e tal, mas o meu aluno gosta de ouvir funk. Isso é um problema? Não precisa ser. Funk é música. Aí vocês podem dizer assim, pô, é música isso, professor? É. Música é basicamente entendido como assim, o que uma sociedade decide que é música, nem que seja só para aquela sociedade. Então, se aquele tipo de manifestação, para alguma comunidade, eles consideram aquilo como música, como prática social música, tudo certo. Eu tenho que entrar naquela onda ali e trazendo o funk dele para perto do barroco. Será que eu consigo usar algum elemento do barroco ali e explicar para ele até? É bom até que ele goste de funk, que ele vai aprender a diferença, né? Se ele não gostasse de coisa alguma, ele ia se ver diante do barroco como uma grande novidade de várias coisas. Mas se ele já tem ali a referência do funk, a partir do funk a gente traz outras coisas. Olha só, o funk usa esse e aqueles instrumentos. Que instrumentos essa música que usa? Então, a gente tem um ponto de referência. Para fazer sentido para o estudante, a gente tem que ir na onda dele. Então, num primeiro dia de aula, a gente tem o dever de fazer isso, fazer o diagnóstico. Afinal de contas, que turma é essa aqui minha? Então, eu preciso entender quem é quem. Quais são as motivações que aquele estudante tem ali em sala de aula, o que é que ele pretende fazer, qual é a dele, afinal, né? Eu preciso entender isso, se eu quiser ter um mínimo de sucesso sendo um professor que leva ele para um caminho de aprendizado, uma vivência positiva com música, né? Então, vamos lá. Então, o educar vem de 2 verbos de origem latina, né? O educare, que é criar, amamentar, e educere, que é levar para fora, dar à luz. Essas 2 concepções eu trouxe por uma razão. O criar, amamentar, também significa acolher, cuidar. Então, aí já na raiz do termo educação, a gente já tem a inclusão aí, né? Então, é como a professora Vilma falou, a gente se preocupa muito com inclusão porque existe a exclusão, que é totalmente desnecessária, né? Então, o deficiente físico foi visto como um estorvo para a sociedade durante muito tempo. Algumas sociedades já chegaram a perseguir essas pessoas, a matar, e a depender do tipo de deficiência, era considerado quase como uma influência demoníaca, alguma coisa desse tipo. Então, esse estigma tem que sair da nossa sociedade de uma vez por todas. Então, se por um lado tem esse lado do cuidar, do acolher, do abraçar, como a professora Vilma tão bem colocou aqui antes, o educere já aborda uma outra questão. Trazer para fora significa proporcionar meios de fazer com que o estudante traga a individualidade dele para fora. Então, eu preciso, nas minhas aulas, criar um ambiente que seja favorável a isso. Então, se eu pretendo desenvolver o espírito criativo, se eu pretendo trabalhar com criatividade dos meus alunos, pretendo fazê-los se expor, porque criar é se expor. Quando você dá uma opinião, eu acho que ficaria legal isso, você está se expondo.
E se você não tem um ambiente que acolha a sua ideia com respeito, se o cara acabou de dar uma sugestão, se todos começam a rir daquilo, que pode ser uma ideia genial, inclusive, você foi que não entendeu, talvez da próxima vez ele não queira mais opinar. Talvez você já cortou ali uma iniciativa que poderia ser até muito promissora, né? Tem algumas pessoas que são mais tímidas, mais reservadas, menos confiantes. Então, a construção, aprender alguma coisa, conhecer alguma coisa, envolve alguns aspectos. Então, tem o aspecto do saber fazer, esse é o aspecto cognitivo, é o saber fazer. Existe o aspecto físico, que é o poder fazer. E tem um aspecto psicológico, que é o querer fazer. É aí que entra a importância da motivação. Então, com um público que normalmente tende a ter uma autoestima baixa, como as pessoas com algum tipo de deficiência, cabe a gente não enxergar só a deficiência, ela já sabe. Ela já sabe que ela tem um problema, né? Se ela não tiver um déficit cognitivo muito acentuado, ela sabe o que acontece. Ela já tem que enfrentar muitas dificuldades. Eu não preciso dizer ao cego que andar na rua é complicado, ele já sabe disso. Mas cabe a mim ressaltar o que ele tem de positivo. Ele precisa acreditar nisso. Então, a motivação, esse ambiente que estimule. Uma coisa é você tentar criar algo e alguém dizer, pô, tá horrível isso daí. Então, ele com certeza, ele não vai se arriscar de novo. Mas se você pega aquela opinião, ó, vamos guardar, tá ótimo, boa ideia, vamos guardar isso daqui, a gente vai usar depois. Se a gente tem essa capacidade de lidar com isso, e seria impossível você trabalhar a criatividade em grupo sem um ambiente de respeito, sem um ambiente acolhedor. Então, essa atitude, aí já entra um outro parâmetro aí que o docente precisa lidar, né? Você tem tanto elementos conceituais na aula, que é o tempo, o metro, o assunto que você quer trabalhar, né? Esses são conceitos, né? No caso da gente ser professor de música, seria esse tipo de conhecimento. Então, metro, ritmo, um compasso, tudo isso, essas coisas são conceitos. Mas tem também conteúdos atitudinais, que sem eles você não dá nenhuma aula. Então, esses conteúdos atitudinais começam pela organização da sala. Como é que você vai dar aula numa sala que está toda bagunçada, que tem cadeira para todo lado, que os alunos sentam em qualquer lugar, entram e saem da sala na hora que querem, fazem o que querem. Então, a gente tem que saber gerenciar isso. Assim, normalmente eu dou aula, quando eu dava aula assim, de prática de conjunto para criança, eles ficam ansiosíssimos, né? Com o instrumento na frente, querem tocar e querem bater forte. A onda da criança é essa, sentar a mão, porque tocar suave exige um controle da musculatura muito maior. Então, nem sempre eles têm esse controle, e às vezes também nem pensaram nesse assunto, querem sentar a mão para todo mundo ouvir o que eles estão fazendo. Então, uma coisa que eu já deixava claro desde a primeira aula, vocês estão com o instrumento, mas a música começa com silêncio. Sem silêncio não tem música. Não, pare. Ainda tem gente ali fazendo barulho, ainda tem um cara ali, ó. Você está tocando, cara? Ainda não começou. Então, sabendo usar essas, digamos assim, esses atributos do conhecimento, a gente pode ir muito longe. O tempo já está avançando, então, que música abordar, como, para quê, onde? Essas perguntas todas eu acho que ficaram um pouco já aí meio que espalhadas nessa fala até agora. Vamos ao próximo. A abordagem triangular de Ana Mai Barbosa está na BNCC. Eu só peço que vocês... O tempo meu já está acabando, então vou ter que correr um pouco. Então, fazer, ler e contextualizar. São 3 parâmetros que podem guiar a gente por um bom caminho aí no plano de aula, num planejamento de curso. Enfim, são orientações bem interessantes. Vai. Essas dimensões do conhecimento também estão lá na BNCC, são guias muito interessantes de dimensões que podem ser trabalhadas numa aula, como a criação, crítica, a estesia, a expressão, a fruição, a reflexão. São todos elementos que a gente não precisa usar todos, mas se você combina 2 coisas, você já tem ali algumas
habilidades sendo trabalhadas numa aula, porque às vezes a gente quer planejar uma aula para não ficar aquela mesma aula repetida e fica meio, pô, como é que eu vou, o que é que eu vou me basear? Gente, é o que eu falei antes, a BNCC, a gente tem que conhecer, não precisa decorar não, mas de vez em quando dá uma lida, é um documento que se a gente pegar só a parte de arte, música, não é tanta coisa, é pouca coisa na verdade. Vai em frente. Isso daqui foi um presente que eu recebi de um aluno, agora está na hora do prêmio, né? Eu falei para vocês que tinha a parte pesada no início, e agora vem a hora do prêmio. Isso daqui está escrito, professor de aula de música. Olha só onde termina a palavra música, né? Isso foi um aluno com transtorno do espectro autista, que no dia do professor ele me deu de presente um chocolate dentro desse envelope. Esse envelope ele mesmo fez. E vejam só, quando ele me deu esse chocolate aí, ele foi me receber na porta da escola. Nessa escola ele foi o único que me levou um presente. Só um detalhe, né? Então, aquele menino que não me olha nos olhos, porque o autista tem essa dificuldade, ele está sempre olhando ou para cima ou para baixo, né? A dificuldade do contato visual é muito grave para o autista, normalmente. E eles também têm muita dificuldade em estabelecer vínculos sociais. Então, entendendo isso, quando esse menino me deu esse presente, eu fiquei emocionadíssimo, porque eu achava assim que esse menino não sei nem se ele me enxerga aqui na aula. Eu sempre tratei ele com respeito, igual aos outros e tudo isso. Aí ele me deu esse presente, era uma quinta-feira. Aí eu fiquei emocionado, fui lá falar com a direção da escola, né? Falei, pô, estou aqui, sabe, o menino me entregou esse presente aqui, a diretora virou para mim, professor, esse menino está aqui desde segunda-feira com esse presente para te entregar. Eles não têm uma noção de tempo muito clara. Então, aí, quando ele me deu esse chocolate, eu fiquei tão emocionado, assim, aí segurei no ombro dele. Quando eu botei a mão no ombro dele, aí eu lembrei, nossa, eles não gostam de contato físico. Mas, enfim, o que é que eu vou fazer? Já tinha botado a mão no ombro dele, me esqueci no momento, né? Mas foi um momento, assim, para mim, extremamente emocionante, que eu queria compartilhar com vocês, para que para que vocês não fiquem muito assustados, achando que é só pedra no caminho. Não é isso, não. Vamos ao próximo. Eu não preciso nem dizer o que foi que esse aluno desenhou, né? Parece, tem cara de professor, alguma coisa assim. Esse menino que fez esse desenho, ele tem déficit cognitivo grave. Vocês estão lembrando que eu falei do início das diferenças de capacidades? Esse menino tem um déficit cognitivo grande. Ele me fez esse desenho no dia que eu anunciei na turma dele, era o meu último dia de aula com eles. Eu tinha passado no concurso aqui, ia sair da escola onde eu dava aula em Salvador, então avisei em algumas turmas, né? Gente, olha, hoje é meu último dia de aula com vocês, eu vou viajar, vou morar em outro lugar. Eles fazem aquele monte de perguntas. Aí, quando eu terminei a aula, ele me veio com esse desenhozinho. Eu cobri ali, botei aquele quadrado, porque tem o nome dele, eu pedi que ele assinasse. Então, tem o nome dele ali, por uma questão ética, ficou coberto aí no slide. Esse foi o desenho, como eu falei, de um menino com déficit cognitivo. Ele até colocou os brincos ali, que eu não estou usando hoje, mas normalmente eu uso. Mas para vocês prestarem atenção, assim, como ele fez o retrato mesmo, ele prestou atenção em mim. Enfim, vamos ver o próximo. Esse desenho também foi feito, eu cobri lá o nome, que eu fiz questão que ele assinasse em cima. Isso ficou exposto na escola na Semana de Consciência Negra. Essa Semana de Consciência Negra em Salvador, que tem uma população assim, aproximadamente de 80% de negros, então é uma semana de muita comemoração nas escolas, e as pessoas falam muito no assunto e tudo isso. E ele fez esse desenho é enorme, é um pouco maior do que o que está ali, tamanho real. Então ficou exposto na escola. Esse menino tinha 18 anos e não sabia ler. E o engraçado é que nas aulas, às vezes a turma estava quebrando o mundo, derrubando tudo, e ele estava ali com aquela cara de, sabe, estava superior a tudo aquilo. Aí eu me lembro de um dia, assim, eu vi a cara do garoto, assim, ele sempre, aquele olhar assim, meio sorridente, e o rapaz, você está aí de boa, né? Os caras quebrando tudo. Ele achou engraçado o meu comentário, mas realmente eu fiquei pensando, né? Eu digo, rapaz, não é que esse cara parece que está acima da sala toda? Mas o garoto não sabia ler. Agora olha o talento do sujeito. Quer dizer, eu não posso considerar o cara que faz um talento desse como um cara que tem uma deficiência.
Não considero. É um cara diversamente capacitado. Ele tem capacidades que a maioria... Eu não consigo fazer um desenho assim. Pois é. Mas o cara tem déficit cognitivo. Vamos ao próximo. Aí são 4 ex-alunos meus. A gente está numa aula de criação musical. Eles compuseram uma música, esse quarteto aí. A gente fez uma música em sala de aula. E foi um processo assim bem interessante, porque eles moram numa área de relevante interesse ecológico. Eles são alunos de uma escola na Serra Gaúcha. A escola fica a 700 metros de altitude e a 12 quilômetros do centro de uma cidade que está a 60 quilômetros de Porto Alegre. Então, é no meio do mato, literalmente. Você anda muito no mato, quer dizer, vai de carro, né? E mato de um lado ao outro, fazendinha aqui, fazendinha ali. É um local que tem, assim, uma montanha, tem, assim, umas 100 famílias, mais ou menos. Então, eles, quando não estão na escola, estão ajudando os pais em tarefas domésticas ou ajudando com os animais, com as plantações. Então, depois de um tempo de aula de violão, eu deixei de ser novidade, o violão deixou de ser novidade. Então, o que é que eu ia fazer com esses meninos? Eu não ia dizer, e vejam, abri um parêntese aqui, como eu dava aula fora da cidade, aquilo me rendia uma graninha a mais, que era o difícil acesso. Então, eu ainda tinha esse benefício. Pô, como é que eu vou perder? Eu vou dizer o quê? Não, eu não sou capaz, eu vou jogar fora um desafio desse tamanho? Não vou. Eu não sou de jogar fora desafio nenhum. Então, nesse momento que eu percebi que o violão não ia rolar, eles não iam praticar as músicas em casa mais, eles já sabiam assim, uns 4 acordes, mais ou menos, e aquilo para eles estava suficiente. Eu não era mais novidade. Eles gostavam até de mim, mas não era novidade. Esses meninos todos falam alemão como primeira língua. Só um detalhe curioso. Eles vão aprendendo português com o passar do tempo. Pois é. Então, eu cheguei para eles e disse, olha, que tal se a gente fizesse nossa música? A gente faz uma música. Fazer música, professor? A gente vai inventar, assim que eles falavam, a gente vai inventar uma música. Eu digo, pois é, vamos inventar uma música. Vocês não têm bicho em casa? Aí, a partir do bicho que cada um tinha, uma gata siamesa, um porquinho, não sei o quê, a gente acabou fazendo uma música, e eles apresentaram isso em mostras de estudantes de arte, e foram muito aplaudidos, assim, porque eu treinei com eles também, né, a maneira de se comportar no palco. Ó, vocês chegam lá, cuidado para não derrubar as coisas, terminar a apresentação, vocês se levantam, agradeçam. Pô, o público, quando viu isso, pirou com os meninos, né? Então, assim, ia apresentando, foi o único grupo que apresentou música original. Eles e um outro grupo de outra escola também, que foram meus alunos, eram maiores um pouco do que esses, a gente criou música em sala. Mas para a gente fazer isso, conseguir esse resultado, aí é o que eu falei anteriormente para vocês com relação ao ambiente que se forma ali, naquele grupo escolar. O ambiente tem que ser de total respeito, de total colaboração. Sua ideia é ótima, vamos usar daqui a pouco, a dele também. Então, você começa a ver alunos que são um problema, e, de repente, o cara tem um ritmo incrível. Aí você vê o outro super criativo nas letras. Pô, mas esse menino não era o desatento? Aí você começa a perceber, quando você lida com a criação, você começa a perceber características que antes estavam escondidas. Então, foi garganta minha está sequíssima. Foi um trabalho que me deu assim, muita confiança docente. Eu me arrisquei em propor o trabalho e o resultado me deixou assim, muito obrigado, me deixou assim, muito contente mesmo. Vamos ao próximo. Esse é um dos bilhetinhos que eu guardo com muito carinho, né? Professor Luiz, obrigada por me ensinar várias notas musicais, imagina só, né? Vamos ao próximo. Esse é um outro bilhetinho de uma aluna, né? Te amo, aluna com amor, não sei o quê. Então, eu tenho uma coleção desses bilhetinhos, eu guardo com muito carinho, assim. Enfim, vamos ao próximo? É um outro, mesmo modo. Vamos lá? É isso aí. Muito obrigado. Vamos abrir para as perguntas. Alguém tem? Professor Jonathan.
Primeiramente, parabéns, professor Luiz Cláudio, pela Obrigado. belíssima palestra. Eu fiz questão de ser o primeiro a falar, porque eu queria comentar que acho que a sua palestra foi colocada, talvez acidentalmente, como a última, mas eu acho que foi uma excelente forma de fechar o ciclo de palestras. E me fez lembrar algumas coisas que eu percebi na minha formação. Eu queria comentar algumas dessas coisas, não é nem fazer uma pergunta, mas comentar em cima do que o professor falou. Especialmente no começo da sua palestra, falando sobre a questão de comportamento, muitas vezes o aluno ele reflete um comportamento que é atribuído a ele. Então, por exemplo, se a gente já viu isso várias vezes, o pai ou a mãe ou alguém em casa chama a pessoa de moleque, você é levado demais, você dá muito trabalho. E aí a criança chega na escola, o que é esperado dela? Que ela dê trabalho. Então, muito importante isso que você comentou, de tratar primeiramente o aluno como uma pessoa que tem valor e ressaltar isso, porque muitas vezes ela não recebe isso em casa. E que realmente, às vezes, você cumprir os objetivos, às vezes, do seu cronograma de aula, que é estabelecido no começo do semestre, muitas vezes isso passa por fazer coisas que não são necessariamente, não à primeira vista, não são necessariamente à primeira vista musicais, ou à primeira vista não façam parte daquele cronograma, mas que permitem justamente a gente cumprir esses objetivos. E relacionado ao final, realmente muitas vezes a nossa influência positiva no aluno não é visto, não é perceptível, às vezes nem quando na época que nós somos professores daqueles alunos. Muitas vezes aquilo lá vai dar frutos que nós vamos saber anos depois. O meu pai, ele trabalhou muito tempo com crianças algumas vinham de lares com melhor condição financeira, outras não, mas de alguma forma essas crianças estavam em alguma situação de risco, né? E ao final da vida dele, ele faleceu em 2016, ao final da vida dele ele faleceu de câncer, então ele teve algum tempo para contemplar, né, a vida dele, e ele estava justamente questionando qual que foi o valor daquilo. E justamente nessa época foi um grupo enorme de pessoas que na juventude tinham sido influenciadas por ele, foram lá para casa e conversaram com ele. Ele pôde ver assim, uma sala cheia de gente, médicos, pastores, enfermeiros, bombeiros, gente assim que pôde compartilhar que a vida deles mudou por causa dele. O professor mostrou os presentes, eu carrego na minha mochila essas moedinhas douradas, eu usava justamente com um aluno meu de piano antes de vir para cá. E a gente usava moedinhas para contar as repetições que ele fazia. E aí, justamente no último dia de aula, ele me trouxe um cartãozinho desse junto, trouxe as moedinhas que eu carrego comigo. Então, inclusive, aqueles alunos de violão, o professor comentou, eles aprenderam 4 acordes e não quiseram aprender mais. Mas, às vezes, 15 anos, daqui 15 anos, vê uma pessoa dessas tocando e fala, mas não quis aprender mais que 4 acordes comigo, mas ela mostra. Né? Então, a gente realmente precisa ter paciência e realmente acreditar no nosso trabalho como professores. Eu digo isso para os professores em formação. Né? Nós também somos ainda professores em formação, sempre vamos ser. Mas é importante sempre acreditar nos alunos, nunca descartar algum aluno por causa de alguma dificuldade que tem ou por causa de algum comportamento que tem em sala de aula. Eu acho que a palestra do professor Luiz Cláudio acho que pode ser considerado assim, um bom resumo do que temos aprendido em todas as outras palestras. Né? Traz bastante coisa, acrescenta bastante coisa ao trabalho que nós temos tido essa semana. Então, excelente forma de fechar. Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Mais alguém? Bom dia, professor.
Bom dia. Eu estou muito emocionada. Ai, carinho, pô. Professor, pelos carinhos que vocês têm com cada um de nós, por compreender nossas dificuldades, por nos acolher, por nos ajudar, sabe? Isso para mim aprendizado, sabe? É um aprendizado muito bom, sabe? Muito positivo na minha vida, na minha carreira que eu for seguir, se Deus quiser, né? Daqui mais para frente. Então eu agradeço todo mundo, os professores, agradeço a Deus por eu estar aqui nessa universidade. Para mim é uma alegria, para mim é uma honra, para mim é um privilégio muito grande. Muito obrigado, gente, por estar me acolhendo. Muito obrigado pelas palavras. Amei. Beijo, abraço. Deixa eu te contar, aproveitar para te contar um segredo, que não pense que professor é super-homem, que não tem dificuldades, não. Eu também tenho as minhas dificuldades, todo mundo tem. Às vezes as dificuldades não são as mesmas, é por isso que a gente consegue viver bem, né, juntos. Mas todo mundo tem dificuldade, não se preocupe com isso, não. Diga, Bom Liana. dia, professor. Parabéns pela explicação. Obrigado. Maravilhoso. E a palavra mágica que o professor acabou de falar, acreditar, não desistir. Eu levo isso comigo, porque eu já tive dificuldade. E o que o professor falou lá, realmente abala o coração da gente. Obrigado. Obrigado. Então, aproveitando, né, e as palavras do professor Jonathan, a gente está se conhecendo agora, entrando praticamente no mesmo período, ele está ingressando agora na Uni, né, juntamente com a gente, e está sendo, assim, fantástico, tá? O que ele falou, que foi realmente, é coisa de Deus, eu acredito, né, muito em Deus, nesse momento, de providenciar as coisas, né? De finalizar essas palestras com a sua palestra. Obrigado. Né? Porque realmente foi providencial, foi maravilhosa. Deixou muitos esclarecimentos, fechou, na verdade, né? Fechou os esclarecimentos gerais, né? Para a gente. Então, isso realmente não tem como a gente não pensar que é uma coisa divina, né? E, claro, das outras palestras sobre essa questão da inclusão, eu tenho conversado mais com o professor Alexandre, né? Porque a gente já tem amizade de longas datas e tal, mas é assim, ainda bem que está se avançando, né? Está se avançando e com certeza vai avançar mais. Não sei até onde os docentes vão suportar, né? Que é uma questão. Ela, que, por exemplo, a fala dela sobre o filho dela foi super importante, oportuno, né? E a gente precisa realmente se manifestar, né? A Islândia, né? Também com essa emoção e tudo, justamente pelo acolhimento, né? Isso é fundamental, né? Na sala de aula. Então, a gente só tem realmente a agradecer. Gratidão por tudo, né? Pelos ensinamentos e
estamos iniciando bem. Parabéns à nossa amiga aqui da organização, nossa amiga Alice, e a todos os professores, organizadores, meu sobrinho Jonathan, né, está de parabéns pelo trabalho, empenho. Então, a todos, professor, maravilha, muito bom. Olha, eu tenho a agradecer a vocês, porque assim, para mim não são as palavras elogiosas necessariamente que me fazem voltar para casa achando que eu fiz alguma coisa importante, mas assim, eu perceber que eu falei alguma coisa que alguém precisava ouvir, e que foi de alguma maneira alguma coisa que acrescentou minimamente que seja isso para mim, assim, eu ganho o dia com isso daí. E, assim, eu pensei em vir aqui falar algumas coisas e achei que talvez a minha experiência profissional pudesse, de algum modo, se eu compartilhasse ela, talvez pudesse inspirar um pouco, né? Não quero dizer que eu sou grande coisa, eu não acho mesmo isso. Mas, assim, eu sou uma pessoa que me dedico muito ao que eu faço, então eu fico muito satisfeito de perceber que houve quem ouvisse e aquilo foi importante para essa pessoa, então isso para mim é muito importante. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, por terem conseguido ficar aqui até essa hora. Eu queria só falar uma... Enfim, tenham um bom dia. Obrigado. Eu queria só falar um outro ponto também. Eu queria pensar um pouquinho esse processo de inclusão ao inverso. Eu vi uma reportagem na televisão falando que o Japão agora ele está com um plano de incentivar os pais a terem filhos, porque a população está muito idosa. Tem países, a Europa, por exemplo, e nós também precisamos pensar no processo de inclusão das pessoas que não tiveram uma chance de estudar música posteriormente, mas chegam na universidade com a idade um pouquinho mais avançada. Por exemplo, eu conheci um alemão que ele trabalha com crianças, ele trabalha com iniciação no contrabaixo só para crianças. E eu conheci, a gente conversou, me convidou para ir na Alemanha, e um dia eu pretendo ir lá conhecer o trabalho dele. E eu vendo as publicações no Instagram, no Facebook, ele começou um trabalho de ensinar contrabaixo para idosos. Porque também é assim, a gente exclui o idoso também. Não, está muito velho, não aprende mais não. Você pode aprender qualquer coisa, em qualquer hora. Se eu quiser começar a estudar pintura aqui, eu acredito que né? Quem sabe eu sou um gênio da pintura. Então, é um processo inverso. E a universidade tem recebido alunos também assim. Nós tivemos, né, o seu Bel, que infelizmente faleceu, ele tinha, acho que mais de 70 anos. Ele estava lá tocando violão, tocava chorinho, toca repertório popular assim, super bem, de ouvido. Então, a gente também tem essa visão de incluir as pessoas também, que nessa faixa etária, que começa na infância, e depois, em um certo período, o mercado, entre aspas, exclui essas pessoas. Né? Quem assistiu os Estagiários do Google, o filme, é sobre isso. Sendo que essas pessoas trazem muita experiência para nós aprendemos, eu, pelo menos como professor, aprendo muito com essas pessoas, né? Me ajuda a romper certos padrões, certos preconceitos que nós temos com as pessoas, e a gente descobre que não. Né? Então, esse também gostaria de falar isso, sobre a inclusão de pessoas também com idade um pouquinho mais avançada, que a gente, como sociedade, também é estigma, né? Agora, eu terminar minha fala falando isso. Todos são bem-vindos ao curso de música. É isso aí. Vou passar aqui para a Anis, que ela pediu a palavra. Assim a gente encerra o ciclo de palestras. Acredito que foi um espetáculo. Obrigado pela palavra. Um turbilhão de informações. Procuramos abranger todos os temas possíveis, desde a prática musical, né, com o professor Edilson, formação para musicoterapia, BNCC, licenciatura, musicoterapia, e esse foi justamente nosso objetivo, dar uma visão mais ampla para vocês do que é a música. Né? Quer dizer, não existe somente a questão do tocar e do ensinar, existe a questão do aconselhar, do acompanhar, né, do orientar. E na escola a gente vai se deparar com tudo, gente. É assim, a vida real é muito diferente do Instagram, infelizmente. O Instagram é apenas pequeno reflexozinho do que acontece no real. E depois da Anlis o Almício, né, também quer dar uma palavra. Obrigado, então, vocês a todos os presentes aqui. A palavra está com você.
Bom dia, gente, novamente. Eu pedi a palavra aqui agora no último dia das nossas palestras, porque a nossa semana acadêmica ela foi um evento que se iniciou com os alunos, um evento de alunos para alunos. E no nosso curso de música, isso ainda nunca tinha acontecido. Nosso curso já tem mais de 10 anos e um evento desse tipo, que é muito comum nos outros cursos, ainda não tinha acontecido. Não nesse formato de semana acadêmica, já tínhamos tido alguns eventos acadêmicos, mas não nesse formato, de uma semana com palestras, com oficinas, mostras musicais. Nós fizemos 8 palestras, 5 oficinas, 2 mostras musicais, um lançamento de livro, algumas coisas ainda por acontecer. Aquele foi doação, mas não foi lançamento. A gente teve ontem a oportunidade de receber a doação de livros de um egresso da Uni, o nosso palestrante de ontem, para quem não pôde estar aqui, ele nos fez uma doação de um livro escrito por ele, todos os presentes receberam esse livro com dedicatória, a gente pôde conversar com ele, o Ricardo Castro. E eu pedi a palavra para que, como uma partilha de como foi esse projeto para a gente, porque foi extremamente difícil e desafiador para a gente realizar isso hoje, realizar essa semana. É um projeto grande para um curso que não tem tantos recursos assim, infelizmente. A gente tem uma sociedade inteira que desvaloriza a nossa categoria. A gente está duplamente desvalorizado, professor e artista. Mas cabe a gente mudar essa visão. Cabe a gente cada vez mais valorizar o nosso curso, comparecer aos eventos que o nosso curso proporciona, auxiliar na promoção desses eventos dentro do possível, porque a gente tem muito para oferecer, muito para compartilhar. As nossas experiências anteriores, as nossas experiências fora da universidade. A nossa semana acadêmica não teria acontecido se não fosse a partilha das pessoas que se propuseram a fazer isso. E as coisas simplesmente foram acontecendo muito organicamente mesmo. Até uma semana atrás, a gente não tinha um local para fazer o encerramento, a gente não tinha como fazer o som, e as coisas simplesmente foram acontecendo conforme a gente ia correndo atrás, conversa com um, conversa com outro. E eu queria convidar vocês a que mantenham essa tradição dentro do nosso curso, se envolvam com esses projetos. A gente está dentro da universidade e, embora a gente receba muito da universidade, não tanto quanto a gente gostaria de fato, mas ainda assim é um privilégio a gente estar dentro da universidade, como a gente viu na fala do professor Cláudio, a gente tem muito a contribuir com ela também. A assumir uma postura mais ativa dentro do nosso curso, não simplesmente de entender a universidade como ir frequentar as aulas e achar que isso é suficiente. A universidade é muito mais do que isso. A universidade é participar de eventos universitários, a universidade é convivência acadêmica. É dentro da universidade que a gente conhece as pessoas com quem a gente pode trabalhar no futuro, a gente entende as potencialidades dessas pessoas, no que a gente pode trocar um com o outro. E eu queria, nesse último dia, além de convidar vocês a manter essa tradição, que vocês conheçam as pessoas envolvidas para que isso tenha acontecido agora. Então, eu queria chamar aqui à frente. Primeiro, informar vocês que esse evento se iniciou com a comissão organizadora formada por alunos e professores. O professor Alexandre é o professor coordenador da atividade. O professor Kleber, que não pôde estar aqui hoje porque está num outro evento, é o vice-coordenador. Pode vir, professor. O professor Edilson faz parte da comissão organizadora. Pode vir aqui, professor Edilson. E o professor Cláudio também. Essa é a nossa comissão organizadora, composta pelos professores, pelos 4 professores, por mim e pelo Vinícius, que é o nosso representante discente do curso de música. Além dessa comissão, que foi quem idealizou as palestras, os temas, contatou os convidados, propositalmente colocou o tema de hoje para hoje, isso tudo a gente vem pensando desde o ano passado. E, além dessa comissão, a gente precisava de um auxílio para que isso fosse executado, e a gente constituiu a comissão organizadora, a gente abriu inscrições para que os alunos se inscrevessem para participar. E aí eu queria chamar aqui à frente a Anne, que eu acho que está lá fora, as meninas da recepção, por favor, alguém puder chamar para que elas venham aqui, para que vocês conheçam. Porque acho que é muito necessário a gente ver quem são essas pessoas, entender que são alunos como a gente, e que, ano que vem, outras pessoas podem estar aqui auxiliando e contribuindo com todas as potencialidades de vocês. Então, eu chamo aqui a Anne, a Clara, a Dani, a Natália,
o Jonathan, o Marcos, pode largar a transmissão um pouquinho, porque eu faço questão que vocês vejam essas pessoas, vejam quem elas são, além de quem está aqui, o Vinícius não está aqui presente, a Anne também acho que já teve que sair. Essa foi o seu Edmar, que contribuiu com a gente. Pode vir, seu Edmar, você faz parte da nossa comissão organizadora. Exato. Essas pessoas foram as pessoas responsáveis para que esse evento acontecesse na melhor forma que a gente tinha para oferecer para vocês. E eu queria uma salva de palmas para todos eles, porque eles foram fundamentais e dedicaram tudo o que a gente tinha e não tinha para fazer esse evento. A gente não tinha orçamento, a gente não tinha... Se não fossem os nossos apoiadores, CCDH, que nos cedeu o espaço com muito custo de conseguir que a gente utilizasse o espaço à noite, que é fora do horário de trabalho das pessoas que trabalham aqui, a Escola Barão dos Solimões, que conseguiu ceder o espaço para a gente num sábado, isso envolve trabalho de outras pessoas, tem gente cedendo seu tempo de trabalho para que a gente esteja aqui. Então, é nosso dever, muito mais do que só oportunidade, presenciar, comparecer e apoiar esses eventos. A Banda Forró Madeira, que nos cedeu o som para a nossa mostra musical, que está nos acompanhando até então. E a Escola da Magistratura, que é o órgão responsável aqui pelo CCDH, o CCDH faz parte da Escola da Magistratura, eles vêm nos apoiando com divulgação. Todos os artistas que se apresentaram nas nossas mostras musicais e que vão se apresentar amanhã, porque a gente não, até uns dias atrás a gente não sabia quem ia se apresentar, e a gente, meu Deus, e se não tiver ninguém? Mas as pessoas apareceram, a gente tem talentos dentro do nosso curso, e a gente espera que cada vez mais pessoas queiram participar também desses eventos, queiram mostrar suas atividades fora da sala de aula. Então, agradeço vocês, agradeço a toda a nossa equipe. Professor Jonathan, nosso mediador em muitos dias das nossas palestras, muita gratidão pela participação. Se achegue aqui com a gente também. Enfim, eu já falei muito, já passei dos meus... Uma salva de palmas para a Anlis, que, de uma certa forma... Gente, a Anlis, assim, chegava, acho que 10 mensagens para elas ao mesmo tempo. Anlis aquilo, 10 áudios, assim, Anlis, esqueci. E ela, sabe, eu fico, poxa, como é que ela consegue? Então, assim, parabéns, ela não sabe. Parabéns, é isso. Eu me emocionei agora, real, e a palestra do professor Cláudio muito me tocou em relação a isso, porque eu entrei na universidade com a intenção de fazer licenciatura. Eu não entrei na universidade agora com a intenção de fazer um bacharelado e de ser um excelente performer dentro da música, mas de ser professora. E as falas dele hoje me tocaram muito em relação a isso, porque eu queria proporcionar, quando eu pensei na semana acadêmica, nos temas que a gente tinha para fazer, eu queria que mais pessoas dentro da universidade tivessem contato com esse amor pela licenciatura. Porque a gente cresce vendo artistas famosos por serem artistas, por serem músicos, cantores, instrumentistas, mas a gente não cresce tendo professores famosos como exemplo, para que a gente queira seguir aquela carreira também. Óbvio que a gente vê professores incríveis, mas a gente não é ensinado a valorizar o trabalho dessas pessoas. E eu queria que a gente tivesse, nessa semana, essa vivência de entender que o trabalho dessas pessoas é extremamente importante, é um trabalho que a gente pode e deve desenvolver com muito amor e afeto, que a gente tem a oportunidade de aprender a como fazer isso dentro da nossa universidade hoje, aqui. E é isso. Então, mais uma vez, obrigado. E antes de terminar, o Almício quer falar também. E depois a gente gostaria de convidar vocês para nós tirarmos uma foto, ou fotos. Sim. Não, pode, gente, por favor, não. A comissão fica aí, por gentileza. Tá?